Sempre é uma alegria, né, nós estarmos aqui reunidos para conversar um pouquinho. Nós gostamos de dizer que é um estudo, porque sempre é um estudo. É importante nós estudarmos, aprendermos, compreendermos. A gente precisa dar esse tempo para a espiritualidade. Nós precisamos pensar um pouquinho mais em Deus, em nós, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz isso para nós. Ele faz com que nós paramos um pouco e analisamos se estamos fazendo bom uso do tempo, se estamos fazendo boas escolhas, se estamos nos conduzindo do caminho adequado para a nossa felicidade, se não agora, mas para frente, ou para a nossa melhora, nosso progresso. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite para conversar um pouquinho, que nós falamos antes, véspera de feriado, onde amanhã, em 1994, Ayrton Senna retornava à pátria. Para mim, um espírito de muita luz. Guardo no meu coração. Assisti todas as corridas dele, não por causa da Fórmula 1, por causa do magnetismo, do amor que ele tinha pelo povo brasileiro. Então amanhã será 32 anos do seu retorno. E continua vivo. Que nós possamos também fazer o bem dessa forma. Que alguém lembre de nós daqui a 32 anos. Né? Não estava no script falar isso, né? Pode continuar. Né? Vamos lá então. Ele é bom de datas. É. Ele registra bem as datas. Vamos lá então. Fazer o bem sem ostentação. Ajudar sem sermos vistos. Às vezes a gente gosta de ajudar, gosta de receber o reconhecimento, mas ajudar sem ser visto, porque se as vistas das pessoas não nos enxergam, Deus nada escapa. Isso é importante, né? Então vivemos num mundo onde tudo é exposto. Hoje a gente usa o celular para tudo, e não é errado isso, tá? É uma coisa que estamos vivendo no momento, né? Mas o bem silencioso, íntimo, é aquele verdadeiro. E nós vamos ver várias formas que podemos fazer isso. Várias formas, né? Não sabe que está a mão esquerda, que dá a sua mão direita. Então é uma fala que Jesus fala, faz o bem quietinho. Faz o bem quietinho. Não é sobre esconder o bem por obrigação, né? Não é isso. É sobre não alimentar orgulho ao fazê-lo. Não é esconder o bem. Não é lá dizer, você, Tatiana, fez uma coisa muito legal, parabéns. Não é isso. Não é. É se orgulhar. A gente tem esse costume ainda, né? Que orgulho eu tenho no meu filho. A gente podia dizer com mais razão e com uma vibração melhor, que alegria o meu filho me dá. Porque orgulho, Jesus combateu o tempo todo. Mas ainda nós temos essa situação no nosso costume. Está na hora de nós mudar nossos paradigmas. Trocar orgulho por alegria. Né? É um pensamento. Nos estudos a gente fala muito sobre isso. Né? Então, o valor do bem está na intenção, não na visibilidade. Não está na visibilidade. Olha, o cara fez um bem. Não, é a intenção. O que vale é a intenção. Sempre para Deus que vai valer a intenção. Né? Não é naquilo que as pessoas estão enxergando. Não é. Ayrton Senna, seguindo a ideia que a espiritualidade passou para nós aqui, Ayrton Senna, até hoje, tem o Instituto Seninha. Enquanto vivo, ninguém sabia que ele ajudava muitas crianças. E pós-morte, ele continua ajudando. Isso é fazer o bem, sem ostentação. Por isso que é um cara assim que eu guardo no fundo do meu coração. Uma pessoa fantástica. Né, Tatiana? É isso aí. Vamos colaborar. Vamos lá. E o que é ostentação do bem? Né? Então aqui ele vai nos colocar que a ostentação do bem é fazer o bem esperando reconhecimento. Então vou fazer o bem a alguém e eu quero ser reconhecido. Divulgar a caridade para receber elogios. Mas olha, você viu fulano de tal, fez lá a caridade. E você quer ouvir isso, né? Quer ouvir o seu nome ressoar pela comunidade, pela sociedade, pelo mundo e assim afora. Depois a gente vai ver mais algumas coisas. E também a ostentação do bem, a ajudar, mas com desejo de retorno emocional social.
Aí nós temos que ver qual que é a nossa intenção, né, de estarmos fazendo o bem ali, né, fazendo a caridade. Alguns dos exemplos que a gente pode dar hoje é publicar toda a ação solidária nas redes sociais. Mais adiante ele vai nos dar que isso não é mal também, mas há as formas a quais que podem ser feitas. Mas há pessoas ou situações em que a publicação, tudo que é realizado é muito publicado intensamente. Então, é preciso verificar também qual que é o intuito. Ajudar alguém e depois comentar com várias pessoas. Ajudei fulano, você viu que eu ajudei? E assim vai indo. Por quê? Porque quer o mérito, quer ser reconhecido. Fazer a caridade esperando gratidão. Então, até que não vai receber uma palavra, obrigado, obrigado, obrigada que você fez alguma coisa, olha, você viu, né? Não vai sossegar, vai querer. Né? Então, vai estar esperando alguma coisa em troca. Quer dizer, eu dou, mas eu quero algo em troca. E isso só alimenta o quê? Alimenta o orgulho. Né? Nós ainda, no mundo em que nós vivemos, o orgulho ele faz parte da nossa caminhada. Esse, nós precisamos extingui-lo, né? Mas, para alimentar o nosso ego, né, é preciso fazer o bem e ter essa recompensa de volta. E uma reflexão para a gente fazer, né, quando o aplauso se torna mais importante que o auxílio, o bem perde a sua pureza. Porque, na verdade, eu estou fazendo a caridade querendo ser reconhecida pela sociedade. Eu esqueço de Deus. Eu preciso me lembrar que o mais importante de tudo isso é Deus. Eu preciso estar praticando essa caridade silenciosa, né? Ou qual que é o intuito? Com o intuito de realmente querer ajudar, porque sei da necessidade, mas íntimo. Mas o mais importante é a caridade para que Deus saiba. E sim, não, né? A população. Para receber todos esses elogios, tá, pessoal? Que é o que nos faz aqui as reflexões. Sempre vai ser entre nós e Deus, tá? Sempre. Eu, a minha consciência com Deus. Então, o verdadeiro espírito, né, de caridade é sempre discreto. É um espírito discreto. Tendo humildade. O que a humildade faz? Nós estudamos isso muito aqui na Libertação. Os grupos que a gente está à frente, a gente fala muito isso. Porque Emmanuel nos ensina, todos nós somos iguais. Não em conhecimento, não isso. Mas iguais, assim estamos todo mundo na mesma luta, num planeta de expiação e provas. Sentimos dores, alegrias, tristezas, ficamos frustrados, às vezes ficamos com raiva. Todo mundo está aqui, todo mundo igual. Aquela pessoa especial, não tem pessoa especial. Ou todos somos especial, ou todo mundo é comum. Podemos escolher. Então todos, a humildade nivela todos na mesma necessidade de progresso, de mudança, de melhora. Não é o conhecimento que vai fazer a gente mais ou menos. Não é. Jesus foi humilde. O que Jesus disse na cruz lá, quando estava um pouco antes do corpo dele ir desfalecer, morrer? Perdoa, Pai, não sabe o que fazem. Alguém olha atravessado para nós e já queremos jogar um tijolo de volta. Às vezes, né? Só às vezes, né? Então, Jesus, isso é que nós temos que seguir esse cara aí, né? Então, nós vamos ver que essa situação toda aqui, eu estou procurando onde estava aqui. Aqui. Estou mexendo no papel. Não. Aquilo que a Tatiana estava falando, não preciso mais agora. Quando a gente quer o aplauso das pessoas, a gente já recebeu a recompensa, tá? Aquilo que a Tatiana estava falando. Quando nós queremos o reconhecimento de Deus, as pessoas não vão ficar sabendo a maioria das vezes. Nós devemos esperar o reconhecimento de Deus. Isso é fazer o bem. Entre nós e Deus, ajudou alguém sem esperar nada em troca. Nada. N-A-D-A, nada. E às vezes aquela pessoa ainda vai falar mal de você. E muita gente diz assim, não ajudo mais ninguém.
Isso é orgulho. É orgulho. A pessoa não entendeu ainda. Ajude, sem esperar nada. Nada. Só ajude. O erro é dela, não é teu. Tu está ajudando. Isso é fazer o bem, sem ostentar. E até mesmo, por mais que você tenha a intenção de querer ajudar, né? Há sempre uma interpretação, muitas vezes, não corretamente. Por isso que Deus sabe da intenção de cada um, né? De fazer o bem. Aqui vou fazer uma pequena listagem sobre fazer o bem com ostentação. O que ele traz, né, ou aquilo que nós precisamos refletir. Então, quando a gente faz o bem com ostentação, ele vai querer que a gente busque o reconhecimento, que foi o que a gente comentou até há pouco. O ego começa a aparecer, porque eu começo a me engrandecer, né? Aí cria vários outros conflitos. Ação externa, só estou fazendo realmente externo, não é uma ação ou uma intenção, ou fazer esse bem realmente porque está dentro do meu íntimo e eu quero. Muitas vezes é só externo, somente para a questão de poder aparecer, né? E é passageiro, tá? E isso é fazer o bem com ostentação. Agora, quando nós fazemos o bem com humildade, ele busca aliviar a dor, porque você não fica esperando nada em troca. O ego, ele silencia, porque você começa a observar e ver que a situação daquela determinada pessoa, ela é delicada e você acaba se comovendo. Então você começa a perceber, né, a fazer reflexões sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Acontece a transformação íntima e espiritualmente duradouro. Então, quando nós fizemos o bem com humildade, os benefícios são grandes, são para o resto da jornada, para o resto da caminhada, né? E aí fica algumas perguntas para a gente poder refletir. Individual, cada um pode refletir para si mesmo, né? Que é muito importante. Eu fico triste quando não sou reconhecido na jornada de cada um, na caminhada, né, diante de algumas situações. Eu fico triste quando não sou reconhecido? Eu conto para os outros o bem que faço? Eu ajudo esperando gratidão? Eu me sinto superior ao ajudar? São perguntas simples. Mas por vezes, para a gente olhar para o nosso interior, olhar para nós, como está sendo a minha conduta, fica por vezes desafiador, né? Então essas são algumas perguntas que a gente pode se fazer. Para avaliar nosso íntimo, não para conhecer o outro. O outro é o outro. Nós ainda temos uma cultura aqui ocidental, uma cultura ainda nós temos que aprender muita coisa, tá? Nós gostamos muitas vezes de olhar para o outro, diagnosticar no outro que estava errado. E geralmente o que eu olho para o outro e tenho aquele diagnóstico que está errado, está em mim. Percebem isso? Aquela pessoa é avarenta. Provavelmente eu sou avarento. Aquela pessoa é meia linguaruda. Provavelmente eu também sou meio linguaruda. Porque eu enxergo no outro o que está aqui dentro. Por isso nós temos que fazer essas perguntas é para nós pensar. É para nós pensar. Eu para comigo, não é para olhar para ninguém, é para mim. Né? Então aqui, benefícios do bem silencioso, né? Vamos lá, fortalece a humildade. Qualquer outra virtude que nós vamos adquirir, precisamos ter humildade. Não tem como adquirir alguma virtude sem humildade. Humildade nivela todo mundo igual, lembre disso. Quando a gente começa a exercer humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é uma virtude fantástica, uma virtude. Aquela pessoa humilde, não, ela é humilde ou ela é pobre? Não, ela está desprovida de bens materiais. É pobre? Não é humilde. Porque pode ser orgulhosa. Aquela pessoa é rica. Pode ser uma pessoa humilde. Se tem essa virtude. Também vale isso para a pessoa que tem poderes materiais. Então, educa o espírito. Educa nós que somos espíritos. Aproxima de Deus. E se nós se aproximar de Deus, nós vamos ficar mais saudáveis. Vão ter menos perturbações físicas, perturbações mentais.
espirituais, emocionais. E como é que está o nosso planeta hoje emocionalmente? Doente. Doente. Esquecemos de Deus. Nosso planeta está doente. Doente. Né? Então, precisamos se aproximar de Deus. E ninguém vai fazer por isso para nós. Nós temos que fazer essa parte. Né? Então, evitar o orgulho. Vamos trocar a palavrinha orgulho por alegria? Minha esposa fez um curso, que alegria. Meu filho passou na faculdade, que alegria. Se formou meu filho, que alegria. Não fica mais bonito? Não fica mais saudável do que aquela palavra orgulho? Vamos pensar nisso, né? Torna a caridade mais pura, porque a gente se aproxima de Deus. A gente faz aquela caridade de coração, né? O bem que ninguém vê é o que mais ilumina o espírito. Porque é Deus que vai fazer essa recompensa que nós precisamos. Vamos se preocupar em semear, não vamos se preocupar em colher, gente. Vamos semear nova semente. Não é em colher. Colher vai vir obrigatoriamente, né? Dentro dos nossos atos nós vamos colher, né? Nem toda exposição é errada. Agora é importante nós prestar atenção. Será que eu devo publicar isso? Olha só. É bem interessante essa parte pelo fato que assim, porque muitas vezes divulgar uma ação, ela pode inspirar também outras pessoas a também fazerem essa ação de divulgação do bem, né? E o problema está na intenção interior. Então, na verdade, esta parte aqui do Evangelho, ele faz com que a gente reflita qual que realmente é a nossa intenção em estar fazendo o bem. Com que intenção? E divulgando, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa avaliar, porque quando quer que isso se propague ainda mais para poder inspirar outras pessoas, ok, muito bom. Porque também nós necessitamos disso, né? Essa questão. Mas qual que é o intuito de estarmos fazendo essa divulgação, né? Então, cabe aqui a intenção interior. Agora, se nós não transformamos, não modificamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, qual que é a nossa intenção? E a gente não quer, muitas vezes, eu vou bater nessa tecla, olhar para os nossos sentimentos. Olhar para a mudança que a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque dói. Progredir dói. Seguir o Cristo dói. Se aproximar de Deus dói. Dói. Mas um dia nós vamos ter que fazer. Que tal hoje? Começar agora, nesta encarnação. Nós podemos fazer isso. Porque dói. Dói muito, tia. Para todo mundo. Dói. E os exemplos práticos, né? Que a gente pode dar, que aqui algumas sugestões, que nos foi dado alguns exemplos sobre ou fazer o bem sem ostentação. Então, é ajudar alguém sem se identificar. Até mais adiante vai ter nesse mesmo capítulo o óbolo da viúva, muito interessante também, né? Para ser estudado e refletido, né? Fazer doações anônimas, orar por alguém sem contar. Esse é fantástico, né? Esse todos nós podemos fazer. Ah, mas aquela pessoa não sabe que eu vou fazer uma oração. Não precisa. Se a tua intenção é ajudar, ela vai receber essa ajuda, né? Auxiliar sem comentar com terceiros. Ajudei? Vamos, né? Isso é treinar. Quer dizer, é a gente também ir treinando para poder também ouvir, fazer a caridade em ouvir as pessoas também a desabafarem muitas vezes. Porque muitas vezes só sabemos falar, mas não sabemos ouvir. Isso também é uma caridade. Isso também é fazer um bem. Ou às vezes a gente escuta só sons. A gente ouve e não escuta o que a pessoa está falando. E hoje a gente percebe que há muitas pessoas, ou enfim, né, estão muito sozinhas, não tem ninguém muitas vezes para compartilhar, para conversar. E nós?
emprestamos muitas vezes o nosso ouvido, o nosso ombro para essas pessoas, mas por vezes a gente esquece. A gente está mais preocupado com nós, com o nosso ego, com as nossas situações. Mas há tantas pessoas que precisam só de um abraço, de um sorriso. Ou de se sentirem vivas, né? Alguém escutar elas. Nós somos hoje alunos do bem lá em Caxias do Sul. E o trabalho terminou e alguém precisava conversar. Conversar. Só falar. Porque provavelmente na família dela, essa pessoa não tem com quem conversar. Então isso é um mal da modernidade. Nós conversamos muito pouco hoje. E às vezes a gente conversa em tom de voz desnecessário. Porque ninguém ganha hoje no grito mais, tá? Isso não funciona mais. Hoje tu ganha pela moral. O que vale? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Todos nós somos instrumentos que Deus escolheu para ajudar alguém e vamos ser ajudados por alguém. É assim que funciona, né? Então, Deus não precisa de testemunha. Não precisa de testemunha. Não precisa de testemunha. A consciência é o verdadeiro registro. Vai ficar na minha consciência. Um dia eu recebi uma carta psicografada, já contei isso nos estudos várias vezes, essa semana também falei isso. E a pessoa não conheceu minha mãe nem o nome dela. E veio a carta e assinou o nome da minha mãe. E um outro centro, a gente estava participando aí na pandemia, e a pessoa disse, leva a carta. Não, pode segurar no centro. Eu vou levar essa carta aqui dentro. Eu não preciso da carta material. Para mim, não preciso. Eu levo a carta aqui dentro. Aqui dentro. Eu materializo aqui dentro. Eu funciono assim, né? Então, recebi aquele bem, eu não preciso daquele papel para ler de novo. Eu não preciso. Eu não. Porque está aqui dentro. Então, fazer o bem em silêncio é conversar com Deus. Né? Nós não somos convidados apenas a fazer o bem. Somos convidados a nos transformar ao fazê-los. Aqui é o que escrevi, né? Isso que escrever vai fazer, né? Essa transformação, gente, a doutrina espírita ajuda muito. Nós deixamos de lado os livros. Eu sei que o celular é mais atrativo, as imagens, o texto menor, tudo isso é atrativo e válido. Tem palestras, tem várias coisas interessantes no celular. Se não fosse interessante, Deus não permitiria ele estar à nossa disposição. Mas os livros, abandonemos os livros e nós vamos se perder no caminho. E a gente vê grande número de pessoas deixando o livro de lado. O livro espírita, mais de 700 obras. Tem obras que nunca ninguém pegou na mão aí, para olhar, para abrir. Disponível para todos que queiram, sem custo nenhum, para tirar, para devolver, na biblioteca. Então, os livros, eles fazem a gente criar a nossa mente. Vamos pensar nisso. Então, que nós possamos fazer esse bem para nós mesmos. Nos instruir. E fazer essa transformação que Jesus está esperando de nós. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Sabe o que nós temos passado e estamos passando. Sabe das nossas dores. Sabe das nossas lutas. Sabe das nossas conquistas. Sabe de tudo isso. E Ele nos ama. Mas nós temos que entender como funciona tudo isso. Como é que é esse mecanismo? Sem estudar a fundo, a gente não vai conhecer. Então, esse capítulo nos revela muita coisa para nós. Esse item nos revela. Né? Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem para nós. Um cantinho de leitura lá na nossa casa. Naquele cantinho lá, com a folhagem, com o sofazinho, na varanda, não sei. Não sei. Você escolhe 15 minutos por dia, meia hora. A gente fica 3 horas no Facebook, no Instagram ou nas redes sociais. Essa é a grande verdade, todo mundo fica, eu também fico. Mas a gente não fica 15 minutos lendo um livro. Para se auto-iluminar. Fazer isso.
Vamos botar um projetozinho na nossa mente e fazer. Dá sono, leia caminhando. Eu estou com sono. Leia caminhando. Ou faça um teste, larga o livro, você estava bocejando. E pega o celular para ver se o sono não vai passar. É interesse. É interesse nosso. Então fazer o bem sem ostentação é nós cuidarmos uns dos outros, sem esperar nada em troca. Nada. 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 Só o bem desejar e fazer. É fácil fazer isso? Não quer dizer que agora não vou mais ajudar ninguém. Não, pelo contrário. A gente vai avaliar e vai olhar como é que nós estamos fazendo esse auxílio, né, fazendo esse bem. É isso que o Evangelho nos traz. E o que fica, que é importantíssimo, ler esta passagem em casa, mesmo que nós conversamos aqui nessa noite, mas cada um em casa fazer a leitura dessa passagem, desse item, importantíssimo, e cada um poder ter as conclusões, poder observar, né, e fazer essas reflexões que são importantes. Então, o intuito de nós estarmos aqui é qual que é a intenção que nós estamos fazendo esse bem, né? É isso que a gente precisa, essa é a reflexão, não é a gente se revoltar, é a gente se transformar, é a gente mudar o nosso olhar, né, para poder auxiliar, porque muitas pessoas estão precisando sim, muitas, né? Então essa é a reflexão que fica, qual que é a intenção de eu estar fazendo esse bem. Vou lançar um desafio de última hora para quem tem dificuldade para dormir. Volta para o celular, pega o Evangelho. Se você não tem o Evangelho, vai lá no teu celular, baixa ele, tem de graça. Acredito que todo mundo tem Evangelho. Vai lá no capítulo 3, item 1, 2 e 3. Fazer o bem sem ostentação. Leia em voz alta. A última coisa que você vai fazer hoje. Leia em voz alta, tenta entender, tenta trazer a nossa pequena contribuição, mais para nós do que para vocês. A gente está dividindo o que nós temos que fazer conosco. E depois passa a tua prece e entra no sono. E me conta como é que vai ser o dia, como é que você vai amanhecer amanhã. Me conta depois. Faça a experiência. Faça, mas leia pensando naquelas palavras que você está lendo. Não vai ler pensando na A, B, C. Leia concentrado. Releia se for preciso, em voz alta, se você puder. Experimente fazer isso, para ver se o teu sono não vai ser muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Agradecemos, né, a todos vocês. A gente gosta muito de agradecer do fundo do coração a presença de cada um. Estamos juntos nessa luta. Não é fácil para ninguém. Mas se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer nossas dificuldades também. E juntos, nós vamos passar por isso mais fácil. Vamos unir forças. Depois eu quero contar uma coisinha para vocês, mas vamos fazer a prece primeiro. Senhor da vida, te agradecemos imensamente. Mestre Jesus, irmão nosso, mas com capacidade imensamente maior. Nosso amor por Ti nesta noite. Amigos da espiritualidade, que estão aqui derramando sobre nós o bálsamo que cura, que consola, que conforta, que auxilia, que dá ânimo para continuarmos nossa jornada, para termos forças orgânicas, psíquicas, emocionais, espirituais, para termos as escolhas mais apropriadas dentro das leis divinas, para seguirmos abraçados nessa caminhada rumo ao Gólgota. Sigamos firme com o nosso propósito, orando, nos movimentando,
externando o nosso bem a todos que passam pelo nosso caminho, perdoando, compreendendo, mesmo não sendo compreendidos, amando, mesmo não sendo amados, fazendo o bem, mesmo nem sempre recebendo. Sigamos com o verbo servir, sigamos em frente com as tuas bênçãos, Senhor da vida, Pai Celestial. Encerramos nossos trabalhos na certeza absoluta que todos nós vamos ganhar muito com pequenas mudanças, fazendo o bem, sem esperar nada em troca. Só fazer o bem, um pensamento, uma fala, uma briga a menos. Tudo isso vai contribuir para o bem do nosso íntimo, do nosso planeta. Por isso, vamos encerrar nossos trabalhos, já abençoados, fortalecidos e nos preparando para o passe, para receber aquele complemento de fluidos, daquele magnetismo, para irmos para nossos lares, sorrindo, felizes, abraçados ao Cristo, com o Cristo no nosso olhar, no nosso falar, no nosso coração. E assim, encerramos. Que assim seja.